Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui mais uma vez para esse nosso encontro, felizes por poder compartilhar, junto deste estudo. E eu quero convidar então a todos vocês a elevar os seus pensamentos, tranquilizar a mente, o coração, para que nós possamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos envolva com todo o seu amor, com toda a sua bondade, aos benfeitores espirituais que também ficam presentes, Aqui no momento da minha gravação, aí com vocês, no momento em que vocês vão assistir esse vídeo, porque eles são os mentores do nosso estudo. Então, eles não podem deixar de faltar. Mesmo sendo em formato online, nós recebemos a presença deles. Então, vamos pedindo a eles que abra as nossas mentes para um bom entendimento do nosso estudo desta tarde, para que possamos assimilar todo esse conteúdo, trazer para dentro do nosso coração e que desperte em nós uma vontade de colocar isso tudo para funcionar na prática. Vamos pedindo pela vida, saúde de cada um dos participantes desse estudo. Vamos pedindo pela nossa casa, Centro Espírita Irmãos de Batuíra, que é que nos abriu essa porta para juntos caminharmos rumo a novos conhecimentos. Vamos pedindo a Jesus que esteja sempre conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. E nós vamos começar o nosso estudo desta tarde com o nosso livro de preparo de ambiente, que é o Fonte Viva, na lição 135, que fala sobre descubra. E a lição, ela começa com um trecho de Mateus, no capítulo 6 e no versículo 14, nos lembrando que nós somos sempre perdoados por Deus. Então, como uma forma de seguir esses ensinamentos, nós devemos perdoar aquele que nos tenha ofendido. E nós devemos, diz Emmanuel, nesta lição, refletir sobre o que Emmanuel nos traz. Não ficar a reprovar o outro, devemos trabalhar a serviço da luz. Como a gente tem algumas vezes hábito de ficar reprovando as atitudes das outras pessoas, vamos trabalhar isso em nós para que a gente possa, então, ser luz, oferecer a nossa luz em prol de ajudar essa pessoa, se assim for possível. Todos, até o pior dos seres, possuem uma luz dentro de si. Um dia, essa luz vai brilhar, vai resplandecer. Devemos aprender a respeitar as lições diferentes das nossas. Muitas pessoas têm opiniões diferentes da nossa e nós temos que trabalhar isso, de aceitar essas opiniões diferentes. Pois todos nós somos criaturas, vivendo nossas experiências aqui na Terra. Todo tem defeito, todos nós temos as nossas dificuldades, porém todos seguindo para o mesmo objetivo, que é nos tornarmos pessoas melhores. Vamos nos acalmar, que a paz interior, ela pode nos proporcionar mais clareza no pensar. É isso que Emmanuel nos traz. Quando estamos muito agitados, a gente não consegue uma observação justa em relação ao outro, Então, Emmanuel usa até uma frase dizendo assim: a neblina nos cerca, como se tampasse a nossa visão e a gente não conseguisse enxergar com mais clareza. Agora, com calma,
nós temos essa clareza. Todos nós somos seres em busca de nossas evoluções, não é mesmo? Então, saibamos compreender que algumas criaturas precisam de um tempo maior. Uns maior, outros menores, mas todos estamos seguindo na mesma direção. Primeiro, seja paciente com você mesmo, nos lembra Emmanuel. As suas mudanças, né? Seja paciente com as suas mudanças. Dessa forma, fica mais fácil até mesmo ser paciente com o outro. Tem muitos a nos indicar. Espera que eu me perdi aqui. Entendi. Tem muitos que vai nos indicar os nossos erros. Tem muita, né? Muita gente para falar que a gente fez errado. Porém, tem poucos para exaltar as nossas virtudes. Então, que a gente não faça isso também com o outro, né? Que se a gente não puder dizer uma palavra para ajudar, para mostrar um outro caminhar, que a gente também não tenha só críticas a respeito de uma situação ou de outra na vida daquela pessoa. Usa, diz Emmanuel, pois a bondade desculpa incessantemente. O amor cobre a multidão dos pecados, como nos diz, como nos lembrou Jesus, né? E aí, para a gente finalizar, eu vou ler aqui na íntegra o último parágrafo, que é lindíssimo. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe o Pai Celestial. Na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação de si mesmo, habitando-se as sublimes renovações. Legal, né? Então, mais uma interpretação aí que fazemos, né, da leitura. Volto sempre a dizer, cada um deve ler e fazer as suas próprias colocações, seu próprio entendimento. De repente, o que eu entendi não é o mesmo que você entendeu, e você pode contribuir lá, colocar lá no grupo da lição que você trouxe hoje no nosso estudo, né? Descubra, eu entendi isso, isso e isso, né? Para a gente poder fazer essa troca que é muito importante no nosso estudo, não é mesmo? Então, agora nós vamos passar para a parte do estudo, que hoje nós vamos falar, né? O tema da aula 14ª é Vida Espírita, primeira parte. A parte A, escolha das provas, relação de além-túmulo, relações simpáticas, antipáticas dos espíritos. Ok? Vamos lá, então, começar? Então, a gente vai começar falando da escolha das provas. Estão no mundo espiritual, estando a gente no mundo espiritual, a gente compreende o progresso que a gente fez quando a gente estava aqui encarnado. Então, quando a gente chega lá no plano espiritual, a gente consegue saber qual foi a nossa caminhada, né, aqui na Terra. O que fizemos, né, e o que ainda nos falta para escolhermos assim, desta forma, a nossa próxima existência. Quais serão as provas que eu acho necessário eu ter para voltar numa outra oportunidade? Eu já disse aqui algumas vezes que muitas vezes somos nós que escolhemos, na maioria das vezes somos nós que escolhemos as nossas provas. Então, há aqueles que acreditam nas penas eternas, né? Que não acredita que haverá um plano espiritual onde a gente pode ter oportunidade de ficar por um tempo, estudar, nos melhorarmos antes de voltar a reencarnar. Acredita que vai sofrer pro resto da vida, que são as penas eternas. Então, ele acha, né, que se não foi muito bom por aqui, que ele vai ser castigado lá para sempre. E que tudo aquilo que ele está vivenciando no plano espiritual é um castigo.
Então, muitas vezes não escolhem as suas provas, porque, né, se nem acredita, né, direitos que há um plano espiritual, acha que é castigo, então possivelmente não será ele que vai escolher as provas pelas quais ele vai ter que passar na próxima vida que ele voltar. Então, são designados pelos benfeitores espirituais algumas provas que eles julgam que esses espíritos, né, precisam passar. Então, em algumas vezes somos nós que escolhemos as nossas provas, em outras vezes, pelo espírito ainda não ter ainda essa crença na doutrina espírita ou na espiritualidade, ou por ter feito algo ainda muito ruim, né, enquanto esteve encarnado, as provas são escolhidas para ele. Então, tudo é baseado no nosso livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas, mas lembremos sempre que é sempre com a permissão de Deus, né? Então, há encarnações expiatórias para os espíritos vacilantes, necessitados da experiência na carne, ainda no corpo. Pedimos para passar pelas provas, porém, a gente já falou isso aqui em outros estudos, o êxito dessas depende de nossas ações. Muitas vezes falamos que, né, a gente fala sempre aqui no estudo que muitas das nossas provas foi de acordo com a nossa necessidade, né? E na grande maioria das vezes, infelizmente, nós falhamos. A gente promete, separa lá uma quantidade de provas para a gente vivenciar aqui na nossa encarnação, mas a gente falha. Se a gente cumpre com êxito, a gente evolui mais rápido, né? É matemática, 1 mais 1 igual a 2. Algumas vezes as escolhas das provas são para o espírito dolorosa, de miséria, privações. Outros preferem as provas da riqueza, do poder, muito mais perigosas. Outros pedem para passar pelo vício, para lutar e vencê-los. Então, muitas vezes, né, gente, a gente já falou isso aqui também, quando a gente está passando por um sofrimento muito grande na vida, a gente fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Mas olha que legal a gente saber que foi eu mesmo que pedi para passar pela dor, pela doença, pelo vício, até pela prova do dinheiro. Porque eu fiz tão mau uso do dinheiro em uma das minhas existências que eu necessito passar por uma prova com o dinheiro para aprender a fazer bom uso dele. Não é? Então, eu estive tantas vidas à frente como, de repente, um traficante de drogas, viciando pessoas com as drogas que eu vendia, que eu preciso voltar numa existência como usuário, ou tendo perto de mim, com muita facilidade, a droga, para que eu, fortalecido, me afaste dela. Ou se eu entro no vício, eu consiga sair do vício. Também é uma prova. Quanto mais difícil a prova e a gente vence, maior é o mérito que a gente consegue. Espíritos atrasados podem pedir para nascer com aqueles mais adiantados para progredir. Uma outra coisa que a gente pede ao retornar no plano físico. Eu quero nascer com fulano de tal, quero nascer na família dele, eu quero ser um amigo dele, quero fazer parte da encarnação dele, porque ele já tem uma elevação e eu ainda estou muito atrasado no meu progresso e eu preciso dele para me ajudar. Isso também pode ser uma solicitação. Escolhendo as provas difíceis, nem sempre o espírito passará por elas com sofrimento. Isso aqui é muito legal, gente. Às vezes, eu tenho um comprometimento muito grande de uma encarnação que eu vivi e eu voltei para o plano espiritual, escolhi provas pesadas, difíceis,
para eu viver aqui, né, enquanto eu estou encarnada de novo, mas eu faço tão bom uso da minha encarnação, me dedico ao trabalho, ao estudo, ao trabalho para o próximo, me aperfeiçoo nos estudos da doutrina espírita, vou me melhorando cada vez mais, sou uma pessoa bondosa, gentil, as provas são amenizadas. Então, ó, suas boas ações, né, fazem com que possa ser poupado de algumas provas difíceis. Tá bom? Então, e o contrário também, né? Pode acontecer. Se eu me desviar do caminho do bem, eu posso tornar as minhas provas, que de repente eram mais simples, em provas profundamente difíceis. Então, para expiar as nossas provas, precisamos de mundo de provas e expiações. As infinitas encarnações que nós temos, é pela misericórdia de Deus que nós a temos, né? A cada falha que nós temos, é nos dada uma oportunidade de voltar. Então, reencarnar é ato de misericórdia de Deus. Porque simplesmente ele poderia dizer, deu para você. Você não tem mais jeito não. Mas não. Por pior que sejamos, recebemos de Deus a oportunidade de reencarnar novamente para tentar fazer diferente. E aí, ele fala aqui que o próprio Espírito, que é o próprio Espírito, que modela o seu envoltório e o torna adequado para suas novas necessidades. Olha isso aqui como é interessante. E ele o aperfeiçoa, o desenvolve, completa o organismo à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades, né? Então, ele talha conforme a sua inteligência, diz aqui, isso está na Gênesis capítulo 6, item 11. Em alguns casos, não é permitido ao espírito a escolha do seu invólucro corpóreo. Dependerá sempre da evolução adquirida. Em outros, quando o espírito já conquistou essa evolução, solicita impedimentos físicos que o imunize ante a possibilidade de reincidência nos erros, pois os compromissos morais adquiridos conscientemente na carne, somente na carne pode ser resolvidos. E aí, eu vou contar para vocês uma historinha que eu ouvi há um tempo atrás, que era assim, o Chico visitava muito, para exemplificar essa parte que nós estamos falando aqui, eu vou contar uma historinha para ficar mais fácil para vocês entenderem. Está dizendo aqui, né, na nossa lição, que o próprio Espírito modela o seu envoltório e o torna adequado para suas necessidades. Então, o que acontece? Chico ia visitar muitas pessoas doentes. Em uma dessas casas que ele foi visitar, junto com outras pessoas lá que acompanhavam ele, ele visitou uma mãe que tinha um filho deficiente. A deficiência dele era mental, dos braços, da perna, ou seja, ele era todo deficiente. E aí, Chico conversou com a mãe, né, ofereceu lá os seus bons fluidos, ajudou materialmente, porque eles eram de família muito pobre. Saindo de lá, o amigo que o acompanhava perguntou, Chico, eu sei que Deus é justo e bom, mas não seria melhor que essa criatura desencarnasse? É tanto sofrimento na vida dele. E Chico contou a seguinte história, que essas provas pela qual esse espírito está passando foi uma escolha dele. Porque ele foi suicida em 10 encarnações que ele viveu, ele tirou a sua própria vida. Esta deficiência, que eram muitas, foi a única forma que ele achou
para novamente não ser sucumbido a tirar a sua própria vida. Ou seja, nascendo com problema mental, sem as mãos e braços, sem pernas, como que esse espírito conseguiria, né, ele mesmo dar fim à sua vida? Então, é isso que está querendo dizer aqui. Às vezes, a deficiência, ela é um freio, ou ela é uma forma de fazer com que o espírito não consiga fazer mal a si mesmo, como é o caso dessa história. Então, nem sempre, diz aqui a continuidade do nosso estudo, o espírito requisita deliberadamente determinadas provas, né? A gente falou isso um pouquinho lá atrás. De vez que com muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência. Caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo físico, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. A gente também nasce de repente com algumas deficiências, porque era uma forma de expiar um mau uso que nós fizemos de alguma parte do nosso corpo. Se foi a mente que usamos para o mal numa outra vida, né? A gente já até conversou já sobre isso. Eu posso nascer com uma demência, né? Mau uso das mãos, mau uso das pernas, não é verdade? Faz com que a gente escolha essas provas ou sejam escolhidas para a gente, para que a gente possa passar pelo esse processo da dor e da depuração, né? E aí o erro de uma encarnação passada pode influenciar na encarnação presente, que é isso que eu acabei de falar, predispondo as doenças que têm a sua causa profunda na estrutura do corpo espiritual. Então, a gente pode sim vir com corpos doentes em nossa encarnação devido aos erros de mau uso desses órgãos numa outra vida. Mas a gente também não pode generalizar os casos, né? Há alguns missionários, por exemplo, que pedem provações com enfermidades para serem instrumentos de cura. Então, nasceu lá o seu João, ele tem uma doença no seu corpo físico, mas ele não é porque ele usou mal esse órgão que está adoecido, mas é porque ele quer contribuir com as pesquisas para achar a cura para aquela doença. E se ele sentir aquela doença no seu próprio corpo, ele se empenha mais em procurar a cura, tá? Então, a gente não pode generalizar os casos, né? Há alguns que são missionários, que vieram realmente para ser instrumentos de cura. Ou espíritos que querem evoluir mais rápido, também pode ser aqueles que pedem as provas mais difíceis, né? Me deixa vir com isso de prova, porque eu quero dar um salto aí na minha evolução. Isso também pode acontecer. Devemos, então, lembrar sempre do infinito amor de Jesus e do amparo dos amigos espirituais sempre na nossa vida. Devemos sempre fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, e lembrar sempre que estamos sendo acolhidos, amparados, né? Fortalecidos para darmos conta de passar pelas nossas provas, ok? Finalizamos, então, essa primeira parte. Agora a gente vai falar das relações do além-túmulo, né? Do plano espiritual. Então, vamos lá. Na espiritualidade, quando encarnados primeiro, aqui, né, nesse plano, os homens bons e maus se encontram. Então, a gente está aqui espalhado, né, nesse mundo de meu Deus. A gente esbarra com pessoas que têm uma índole ruim, com pessoas do mal, mas a gente não precisa conviver com eles intimamente.
Eu posso ter, né, a opção de escolher não estar perto daquele que só pratica o mal. Ok. No plano espiritual, os espíritos também funcionam da mesma forma. Espíritos da mesma ordem se afinizam e formam grupos familiares. Então, eu desencarnei. Eu sou um espírito, né, mais legalzinho, já estou aí um pouco mais na caminhada, né, um pouco mais elevada. Chega lá, eu vou me afinizar com quem? Justamente com aqueles que pensam como eu, que se afinizam com os meus propósitos. E o contrário também. Os maus vão se afinizar com aqueles que desejam fazer o mal. Os bons se afinizar com aqueles que desejam fazer o bem, né? As almas, elas se agrupam segundo o grau de pureza do seu invólucro. Os espíritos superiores vão por toda parte, andam por toda parte, para exercer sua influência sobre os bons e sobre os maus. Os espíritos elevados estão lá, como bem mostra no nosso lar, né? E no livro Violetas na Janela ou Vivendo no Mundo dos Espíritos, um outro livro, mostra bem essa relação desses espíritos mais elevados ajudando em todos os cantos lá do plano espiritual. Os bons que querem melhorar e os maus que ainda precisam dessa grande ajuda, né? Então, eles vão por toda parte e trabalham para combater as más tendências, para auxiliar e para auxiliar aqueles que querem evoluir. Mas as regiões habitadas pelos bons espíritos, estas são interditadas. Espíritos imperfeitos não podem entrar nesses lugares. Por quê? Porque eles podem trazer desequilíbrio, né? Por serem ainda muito imperfeitos. Então, eles são barrados. Enquanto não tiver uma condição no nosso lar, tem uma passagem, que acho que não sei se vocês se recordam, no livro, não sei se isso passou no filme que eu não lembro, mas no livro diz que André Luiz estava lá nas câmeras de retificação, né, trabalhando em prol de ajudar aqueles necessitados e chamou no portão, eles falam bem assim no livro, foi chamado no portão da frente, uma mulher queria entrar dizendo que precisava de ajuda, de socorro, e aí foi André Luiz e mais alguns espíritos que estavam lá trabalhando com ele. E aí, quando chegou lá, um dos espíritos responsável, né, pelo trabalho das câmeras, disse que aquele espírito que estava lá do outro lado do portão não podia entrar, que ela não tinha condição ainda. Aí André Luiz ficou meio assim, né? Poxa, nós estamos aqui para ajudar a todos, né? Só que o que o espírito mais elevado que acompanhava ele diz faz todo sentido e encaixa aqui nessa parte que nós estamos vendo. Às vezes o espírito ainda sem condição, ele vai perturbar o ambiente. E aquele espírito, ele estava se fazendo de bonzinho, mas ele era vampirizador. Então ele estava querendo, e isso foi visto pelas manchas no seu perispírito. Então a ministra e Clarence falam, não, ele ainda não tem condição de entrar aqui e ser ajudado, porque na verdade ele não está aqui pedindo de coração. Ele só está querendo conturbar aí, né, depois que ele entrar. Então é isso, os espíritos são impedidos de entrar porque não têm condições ainda, não desejam de coração ainda o cuidado. E para não desestabilizar, né, aqueles que já estão mais estabilizados, eles são impedidos de entrar. Então os espíritos maus não querem que aqueles espíritos bons atinjam bem. Isso acontece muito lá também. Por isso que eles querem bagunçar o coreto, né? Porque eles veem o espírito lá já recebendo os conselhos, o consolo, né? Ele fala, não quero que ele seja ajudado. Às vezes porque tem uma dívida com ele, ou às vezes de pura maldade do coração mesmo, que ainda não foi purificada, né? Então, lá no plano espiritual também, o poder que um homem tem aqui na Terra não lhe dará o mesmo poder lá. Lembram da história do Evangelho, né, da viúva
que chega, né, no plano espiritual e vê um dos seus servos num plano maior e ela num plano menor, né? Então, é bem isso, né, que está dizendo aqui. Porque esse servo, ele sim pode se tornar mais poderoso. Ele pode estar na primeira classe dos espíritos, né? Então, por que ele está num lugar melhor? Por causa dos seus atos praticados aqui enquanto encarnados. Então, digamos que uma mulher que foi uma rainha, né, que é isso que conta o Evangelho, tenha feito muito mal para as pessoas que foram seus súditos. E esse súdito foi muito bom. Então, quem vai se elevar quando chegar no plano espiritual? Obviamente que é o súdito, que foi um homem bom, né? Então, lá as coisas são diferentes na ordem, né, do poder. E lembrando sempre, né, do que Jesus nos ensinou: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado. A dizer que o nosso bom comportamento nos exaltará. O nosso comportamento ainda inadequado, né, não nos fará alcançar os mundos mais elevados, né? E agora, o estudo nos traz que o veículo de comunicação dos espíritos é o pensamento, permitindo a comunicação entre todos os mundos. Olha que maravilha, né? Não precisa mais se locomover para uma comunicação acontecer, né? A gente pensa e atende, né, um outro pensamento, um outro chamado lá do outro lado. E aí tem um pequeno problema que é mais difícil esconder, né, os nossos pensamentos ruins. Os espíritos, eles se reconhecem no plano espiritual. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Vemos nossa vida passada como um livro e também a vida de nossos amigos ou inimigos. Mas não é imediato o reencontro com os nossos afins, com os nossos parentes, com os nossos amigos. A alma, ela precisa de um tempo para se reconhecer a si mesmo, antes desse encontro começar, né? Então, eu não vou desencarnar hoje e ainda ter as minhas necessidades e vou chegar lá e já vou encontrar minha mãe, meu pai, porque existem níveis diferentes de elevação espiritual, né? As ordens dos espíritos. Então, se eu ainda estou muito perdida, né? Como ele diz aqui, a gente precisa de um tempo para reconhecer a si mesmo. Desencarnei, né? Agora a vida continua aqui desse lado. O que eu vou fazer? Aí eu vou melhorando, e aí sim, né? Se estiver no mesmo nível de evolução que os meus afins, eu posso receber a visita, posso me encontrar, né? O que é legal a gente pensar é que todas as almas são acolhidas, sejam elas de espíritos justos ou não, né? Isso não tem que ficar em dúvida. Agora, os espíritos impuros ficam satisfeitos por verem outros espíritos semelhantes. E os espíritos puros também ficam felizes por encontrar aqueles também que sintonizam com ele, que estão ali na mesma faixa. Quando a gente desencarna, a gente recebe, quando a gente tem assim uma condição, né, para isso, amigos ou os parentes, para nos ajudar, nos desprender da matéria do corpo, né? Essa graça concedida aos bons espíritos, aqueles que têm merecimento, né? Aqueles que ainda não têm condição vibram no mal e ao desencarnar permanecem isolados ou têm ao seu lado espíritos que lhes são semelhantes. Então, se eu vivi uma vida de maldade, quando eu desencarno, quem vai estar perto de mim na hora desse desligamento? Senão aqueles que se afinizam comigo. E dizem os estudos que os parentes até estão lá, né? Mas a pessoa ainda tem um véu da maldade em si e não tem condições de ver. Às vezes o pai, às vezes a mãe,
que sabe que não vai poder trabalhar no seu desligamento, mas que estão ali para orar por aquele filho. E oração de pai e mãe é fortíssima, né? Então, aí uma outra coisa que também está aqui no nosso estudo. Se o parente está em uma condição mais elevada que a nossa, e nós ainda não estamos, pode levar até bastante tempo para esse reencontro acontecer. Tudo depende das nossas ações, atitudes enquanto estivermos encarnados. Podem ver-se, mas não permanecem juntos. Então, há casos de muita diferença, né? Como foi o caso de André Luiz. A mãe dele estava em esferas muito elevadas e ele estava ali chegando para galgar os primeiros degraus. Então, demorou muito tempo para ele reencontrar a mãe dele lá no plano espiritual. Isso que acontece com a gente também, de acordo com a nossa evolução. Relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, tá vendo? Até lá existe o simpático e o antipático. Só há aversões entre os espíritos impuros. Entre os espíritos puros, só há afeição. Lá na erraticidade, lugar que todos nós ficamos aguardando uma nova encarnação, a gente entende como a gente era estúpida nas nossas ações, nas nossas atitudes quando a gente estava aqui encarnado. E queremos desculpar e perdoar. A gente entende a nossa estupidez e a gente começa a trabalhar, meu Deus, não valeu a pena, eu quero me desculpar, eu quero perdoar aquela pessoa, né? Com alguns espíritos, né? Não é uma coisa que podemos generalizar, porque às vezes, né, o espírito não tem esse entendimento e aí ele quer mais vibrar no ódio, continuar igualzinho estava aqui. Isso então quando o espírito já tem essa elevação. Caso contrário, mesmo ele estando no plano físico, o ódio permanece, como eu disse. Os espíritos que viveram uma afeição mútua continua em outros planos, uma relação verdadeira. Então, assim, ó, vou dar um exemplo para ficar melhor para entender. Eu casei, vivi 50 anos casado com uma pessoa e era um amor puro, era um amor verdadeiro, era uma cumplicidade, sabe, aquela coisa forte mesmo. E aí eu posso dar continuidade com essa caminhada junto dessa pessoa lá no plano espiritual, tá? E aí eu vou ler aqui esse pedacinho que eu acho que vai ficar melhor para o nosso entendimento. A teoria das metades eternas encerra uma simples figura representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada, né, por nós até numa linguagem vulgar e que se não deve tomar ao pé da letra. Metade da laranja, a tampa da panela, né? É isso que eles estão falando aqui. Que não se pode tomar isso ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada os espíritos que a empregaram. Necessariamente limitados, sendo o campo de suas ideias, exprimem seus pensamentos com os termos de que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que criados foram um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haver estado separados por tempo mais ou menos longo. Então, assim, como eu exemplifiquei esse casamento de 50 anos, vou dar continuidade lá, porque tem muita afinidade os dois espíritos. Mas, se eu vivi aqui com uma pessoa durante um tempo, cumpri com ela aqui o que eu tinha que cumprir, não necessariamente eu preciso encontrá-la lá de novo, né? Então, assim, não é tipo, tem um dizer, né, nos casamentos da Igreja Católica, que é o que Deus uniu, o homem não separa. Então, assim, separa se já tiver cumprido o que os dois tinham que cumprir. Se tiver algo mais e os dois estiverem presos por essa afinidade, continua no plano maior.
Então, não há almas que desde as suas origens sejam predestinadas à união. Cada um de nós não tem, em alguma parte do universo, sua metade. Desculpa, gente, decepcionar vocês. Mas nós não temos uma outra metade, a que fatalmente um dia nos reuniremos. Não há união particular e fatal de duas almas. A união que há é a de todos os espíritos, mas em graus diversos, segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeitos, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos humanos. Da concórdia resulta completa felicidade. A simpatia que atrai um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na igualdade dos graus de elevação, pensamento, sentimento e conhecimento. Todos os espíritos são simpáticos no futuro. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá ao se aperfeiçoar. A esfera em que se acha o outro espírito e ainda mais depressa se dará um encontro dos dois se o mais elevado permanecer estacionário em razão de não bem realizar suas provas. Podem deixar de ser simpáticos uns aos outros. Dois espíritos que já o sejam, se um deles for preguiçoso. Então, tá vendo? A gente nem pode ficar muito que esperando um outro. A gente tem que continuar aí a nossa caminhada evolutiva. E um dia, se os dois tiverem o mesmo propósito de evoluir, poderemos até nos encontrar aí quando estivermos preparados para estarmos juntos, né? Então, somos espíritos individuais, com evolução acontecendo em tempos diferentes. Então, alguns, né, foram tão unidos e simpáticos que podem permanecer porque já estão no mesmo nível evolutivo. Outros cumpriu aqui o que tinha que cumprir, cada um vai seguir por um canto, vai para uma colônia diferente e pode ser que um dia ou outro, né, seja necessário um encontro para trabalhar, para cuidar, né, de questões lá do trabalho espiritual, mas não necessariamente precisem caminhar juntos, ok? Dúvidas sobre essa primeira parte? Coloquem lá no grupo para a gente poder conversar sobre elas, ok? Parte B. Reconciliar-se com seus adversários. E Jesus, em Mateus 18, 15, 21 e 22, diz para todos nós: se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti, e ele somente, se te ouvir, tereis ganho o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não lhes digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A nos dizer então, né, acho que todos têm a compreensão dessa passagem, que não há um número de vezes para perdoar. Sempre que necessário, temos que oferecer esse perdão. E aí tem uma outra passagem, Mateus 5, 23 e 26, que Jesus diz que se você estiver no altar para ofertar algo ao Senhor, mas tiver algum problema lá com seu irmão, com seu vizinho, com seu marido, com a sua mãe, volte lá, resolva o problema e depois volte para ofertar aquilo que você foi para ofertar. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas. Com que direito podemos pedir o perdão das nossas faltas se não perdoamos as dos outros? Como rezar o Pai Nosso, que nos diz isso? Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido.
Se eu rezo isso constantemente, como que eu não pratico? Será realmente que quando nos sentimos ofendidos, o primeiro a ofender não fomos nós mesmos? Será que não nos escapou nenhuma ação ou palavra injuriosa, sem que nos percebêssemos? Mahatma Gandhi, quando libertado de uma prisão britânica, ao lhe perguntar se perdoaria os que o prenderam, ele respondeu que nada havia para perdoar. Esse deve ser o tipo de amor que unirá todas as pessoas, um amor universal, sem melindres. Se eu me elevo, o outro não me ofende mais com suas palavras e não há o que perdoar. É o que Mahatma Gandhi disse aqui, né? Jesus, quando ensinou o Pai Nosso, acrescentou: se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as ofensas. Desta belíssima oração que ele nos ensinou no Sermão do Monte, somente fez referência ao perdão das ofensas, mostrando dessa forma a importância do perdão. Quem perdoa obtém a graça da consciência tranquila. Torna-se inacessível ao mal, dá impulso evolutivo à própria alma. Sabemos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo. Porque estando o espírito aprisionado em seu corpo, fica mais fácil para o desencarnado o atormentar. Nisso reside a causa da miséria dos casos de obsessão. Para a tranquilidade futura, Jesus recomenda nos reconciliemos com os nossos inimigos, o quanto antes, para que não se perpetue nas existências futuras o ódio e o mal. Perdão e esquecimento ao espírito evangelizado é a mesma coisa para muitos de nós. O perdão é simplesmente renunciar à vingança. Jesus ainda recomendou que quem fosse fazer uma oferenda primeiro se reconciliasse com seus adversários e depois voltasse para dar a oferenda com o coração limpo. O perdão deve ser irrestrito e incondicional. Quando Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deve perdoar, ele lhe disse que deveria perdoar 70 vezes 7. Isso não queria dizer perdoar 490 vezes apenas, mas infinitamente. Perdoar com o coração e não só com os lábios, como aquele que diz: eu perdoo, mas nunca mais quero vê-lo. Isso não é perdão, né? Ele não perdoou realmente. Perdoar é doar amor, é misericórdia. Perdoar se reconhece pelos atos muito mais do que pelas palavras. Liberte-nos de todas as amarras perniciosas que ainda nos prendem e sigamos livres de nossos defeitos mesquinhos na estrada que nos leva ao Pai. Sejamos indulgentes com os que nos caluniam, pois a indulgência calma, corrige e atrai. Saibamos pedir perdão das calúnias que fazemos, assim conseguiremos nos reconciliar com os nossos inimigos já nessa encarnação. Que o amor do Pai possa unir a todos os seus filhos. Então, perdoar é libertador. Acalma nossa alma, revigoriza, né? E nos impulsiona a dar aí continuidade nessa nova estrada, nessa nova existência. É um trabalho que nós precisamos concluir aqui, para não levarmos os nossos desafetos para o plano espiritual, porque sabemos muito bem que lá a gente continua a trajetória que tivemos aqui. Não é mesmo? Muito bom, meus amigos. Na semana que vem nós vamos fazer a parte 2, né, da vida espírita, que é as lembranças, né, da existência corpórea. E hoje nós vamos finalizando por aqui o nosso estudo. Nós vamos agora passar, né, para as nossas vibrações. E aí eu convido vocês, nesse momento, a serenar aí vossos pensamentos, vossos corações, para a gente passar para as nossas vibrações. Vamos nos envolvendo agora nessa energia, nesta música. Vamos envolvendo os nomes das pessoas por qual queremos vibrar esta tarde. Pense nas pessoas necessitadas,
mas pensem também em cada um de vocês, em seus familiares. Vibremos por todos aqueles que sofrem, estendo ele onde estiverem, nos hospitais, nos abrigos, nas casas de repouso, nossas crianças, nossos irmãos que estão nas ruas. Vibremos por todos os nossos irmãos que já desencarnaram. Vibremos pelos nossos lares, por todos os centros religiosos, para que possam continuar abrindo as suas portas para acolher e amparar aquele irmão que está em sofrimento. Vibremos individualmente por cada um de nós, para que possamos ser fortalecidos, para que continuemos a nossa jornada. E deixamos aqui uma vibração em aberto, pedindo assim ao Deus Pai, que se encarregue de levar aonde mais houver necessidade. E assim, nós vamos finalizando o nosso estudo dessa tarde com um coração repleto de gratidão por termos juntos concluído mais esse estudo. Obrigado, Senhor, pela vida, pela oportunidade. Obrigado por tudo que nos tem permitido ter, acessar aqui, que vai nos ajudar na nossa evolução. Obrigada, Deus. Obrigado aos nossos irmãos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Prontinho. Finalizamos o nosso estudo. Gente, eu peço desculpas, porque os meus cachorros, eles gostam de participar dos meus estudos, do meu evangelho, porque sempre que eu venho aqui fazer o estudo, gravar o estudo para vocês, ou o evangelho, eles começam a latir do nada. Então, acho que eles querem participar, né? Então, me perdoem aí pelo barulho, mas não tem muito como evitar, né? Fazer gravações caseiras, a gente acaba dando nisso mesmo, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um de vocês, viu? Que Deus o ilumine, abençoe e que nós possamos na próxima semana estar juntos de novo. Tchau, tchau.